O tema da mensagem de hoje é a ausência de Jesus. Repita: não posso permitir a ausência de Deus na minha vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, acompanhe no quadro, que diz assim: Depois de Jesus ter dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou lá para acordá-lo. Os seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom? Jesus queria dizer que Lázaro tinha morrido, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e eu estou contente por não ter estado lá, pois assim vocês podem crer. Amém? Repita comigo: Jesus sempre estava presente na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. Amém? Conta-se a história que todas as vezes que Jesus ia até a cidade de Betânia, sabe? Por certo, ele visitava a casa desses seus amigos. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. Não era o seu discípulo direto como eram os outros 12. Mas Jesus tinha uma afinidade com aquela família, Lázaro, Marta e Maria. Marta era aquela que sempre trabalhava, aquela que sempre estava ocupada em servir o melhor, sabe, ocupada com a casa, e até mesmo quando Jesus estava na casa, Marta se prontificava, a servi-lo, como na casa de Simão o leproso, que ela assim o fez. Marta se prontificava a servir, mas existe fase na nossa vida, amado, que servir ao Senhor não é o bastante. Nós temos que servi-lo e estar com Ele o tempo todo. Nem todos que vêm à igreja estão servindo a Deus. Nem todos que falam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Preste atenção, servir ao Senhor é servir de coração, é ter compromisso, é ter intimidade com Ele. E por muitas vezes, sabe, nós precisamos do Senhor para que Ele não seja ausente através das nossas atitudes. Quantos estragam a sua comunhão com Deus, porque não estão presentes a hora que o Senhor o clama, a hora que o Senhor requer, amém? Às vezes nós temos visto lares desmoronando, filhos se distanciando da presença do Senhor, e muitos talvez estejam perguntando: nossa, mas o que está acontecendo? Por que essas coisas têm acontecido na minha casa? Por que chegou o desemprego? Por que chegou a enfermidade? Por que estava tudo em paz, de repente tudo começou a acontecer ao nosso redor? Sabe, muitas vezes, amado, como resultado disso, é a ausência de Cristo em nós. É a ausência de Jesus em nossas vidas. Porque quando as coisas começam a andar e quando nós estamos aparentemente em paz, por muitas vezes temos uma tendência de relaxar. Você quer ver uma pessoa buscar ao Senhor incansavelmente? Quando ela está enferma, quando a tempestade chegou na casa dela, quando o mal assolou, então ela lembra: eu preciso ir para a igreja. E talvez ela é uma pessoa que está na igreja há tantos anos e nunca veio na oração de manhã. Mas quando a luta chega na casa dela, ela faz questão de todos os dias. Sabe o que é isso? É porque quando está tudo bem, nós achamos que não precisamos, indiretamente, não precisamos do Senhor. Não precisamos buscar, porque afinal de contas está tudo bem. Nós temos o costume de, o brasileiro de modo geral, dentre os outros países do mundo, ele tem costume de ir no dentista quando o dente dói. E na verdade nós temos que consultar um médico, ou até mesmo um dentista, sempre. Porque sempre tem uma cárie, sempre tem alguma coisa para fazer, não é verdade? A cultura antigamente, na minha época ainda era assim, quando você tinha dor de dente, mandava ir no pronto-socorro aqui de São Bernardo, arrancava e pronto. Quantas pessoas ficaram banguelos? Porque toda vez que o dente furava, não tinha dinheiro para obturar, então arranca. Às vezes nós fazemos isso, nós arrancamos algumas coisas da nossa vida, porque não temos tempo de fazer. Às vezes nós arrancamos a presença de Deus na nossa vida por conta do trabalho.
Você pede uma porta de emprego para o Senhor te abre e você diz: Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Na primeira oportunidade que você é confrontado entre Deus e fazer hora extra, porque senão seu patrão vai te dizer, você vai perder o serviço, você dá ouvido àquele que pode te pagar hoje e amanhã te despede. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, que é Ele que te sustenta todos os dias. Não é a força do teu braço. Não é os teus clientes, não é a tua empresa, não é o teu chefe, não é o teu conhecimento, não é os teus estudos. Se você tem vida, porque todos os dias o Senhor tem cuidado de ti. O provérbio diz assim: olhai os lírios do campo, como eles se vestem, com tanta soberania, com tanta grandeza. Olhe para os pássaros. Eles não plantam, eles não trabalham, eles não fazem faculdade, eles não fazem absolutamente nada, mas todos os dias está alegre. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado dele. Dificilmente você vê um pássaro triste, só se ele estiver doente. Mas quando ele está triste, é porque ele está muito perto de morrer. E por isso que ele se entristece. Porque pássaro não tem alma. E ele sabe que quando ele morrer, ele simplesmente acaba. Não tem céu de pássaro. E a vida para ele é muito boa, a grandeza de Deus para ele é muito boa. Pode-se construir cidades, pode acontecer muitas coisas, eles sempre vão ter o alimento, porque Deus provê. E o Senhor diz: se Ele tem provido para o pássaro, para o lírio do campo, quem diria a você que é a imagem e semelhança do Altíssimo? Sabe, meu irmão, este é um fato que precisa ser reconhecido. Este é um fato que precisa ser reconhecido em nossas vidas. Amém? Amém aí na mesa, ponto 1. Abra os seus olhos e veja se Jesus está presente no teu lar, na sua vida, enfim, no seu dia a dia. A primeira coisa que você faz quando acorda, o que é? Sem dizer que abrir os olhos, por favor. Hã? As 3, 4 pessoas falaram orar. Quem mais? Hã? Agradece a Deus. Mesmo se estivesse chovendo, aquele frio danado, ou aquele calor insuportável, você abre a janela e fala: eita, hoje é o dia. Nós temos costume de amaldiçoar o nosso dia, que o Senhor abençoou todos os nossos dias. Nós devemos acordar, e a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer ao Senhor, porque você é amado de Deus. Sabe, irmão, o pastor Aloysio comentou ontem na conferência, que a primeira coisa que ele faz todos os dias, é abrir os olhos e dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou amado de Deus. Uma pessoa, quando ela se sente amada, ela não tem tempo de ficar revoltada. Uma pessoa, quando se sente amada, ela não tem tempo de ficar triste, porque ela sabe que ela é amada. Ela sabe que tem alguém que se importa com ela. Ela sabe que o seu dia vai ser uma bênção, porque o Criador dos céus e da terra o te amou primeiro. E Ele diz: agora pode acordar, porque eu te dei uma boa noite de sono. Levante-se, vá comer, vá se lavar e vá para a luta, porque eu sou contigo. Sabe, irmão, Deus nos amou de tal maneira que Ele te escolheu. Imagine você que Ele te escolheu de uma forma tão tremenda. Quem era você? Quem era eu? Quem conhece meu testemunho sabe qual era o meu passado. Mas Ele disse: eu te amo. Mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todas as suas iniquidades, eu te amo e vou te mudar e vou te transformar. O Senhor te ama de tal maneira que mesmo que você não reconheça que Ele é Senhor na tua vida, todos os dias o sol brilha para ti. Todos os dias a provisão do Senhor tem te alcançado. Todos os dias, de alguma maneira, você tem falado com Ele, Ele tem ouvido a sua voz. Mas nós não podemos ter a ausência da presença de Deus. Ponto 2. A ausência de Jesus produz solidão. Repita comigo: a ausência de Jesus produz solidão. Lucas 15:11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança agora. O pai então dividiu seus bens entre seus 2 filhos. Poucos dias mais tarde, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu para um país distante.
Ali desperdiçou toda a herança que tinha recebido, vivendo uma vida libertina. Quando ele já tinha gastado tudo, houve uma grande fome por todo aquele país, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi procurar emprego com um dos cidadãos, que o mandou para uma fazenda para dar de comer aos porcos. Ali com fome, ele desejava comer alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele caiu em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me levantar, irei para a casa de meu pai e lhe direi: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e nem mereço mais ser chamado de seu filho. Amado, a história do filho pródigo mostra que ele tinha dinheiro, tinha amigos, porém, quando todos os seus bens, quando toda a sua fortuna se esgotou, os seus amigos foram embora. Sabe quem é o seu amigo? É Deus. A Bíblia diz: seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, seus amigos podem te abandonar, mas o Senhor jamais te abandonará. Deus, Ele cuida de ti, sabe? Eu sempre aprendi que a gente deve andar com pessoas que a gente ama e que nos ama. Porque mesmo se você fraquejar, pisar na bola, essa pessoa te ama tanto que ela vai ignorar o que você fez. Assim tem sido Deus conosco, sabe? O Senhor nos ama de tal maneira que Ele produz em nós coisas maravilhosas. E mesmo que não merecemos, Deus nos dá o melhor desta terra. Tenha certeza, meu irmão, que o filho pródigo, ele pôde entender que todo o dinheiro que ele tinha, que não era pouco, ele simplesmente deixou de lado. Ele gastou. Os seus amigos estavam lá quando ele estava fazendo churrasco. Talvez quando ele fazia toda aquela bebedeira, quando ele patrocinava todas aquelas festas, porque ele era o cara. Ele era a melhor pessoa do mundo enquanto tinha dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem necessidade, consequentemente passamos solidão. Amigo é aquele que está do teu lado quando você não tem nada. Tem amigos que quando sabe que você vai precisar de alguma coisa, simplesmente já se adianta dizendo: se perguntar, diga que eu não tenho, ou fale que eu não estou. O dia que você bater na porta do Senhor, pode ser de qualquer maneira, sujo, maltrapilho, Ele vai estar te recebendo de braços abertos, porque o Senhor é Deus na tua vida. Amém, amado? Quando todos os seus bens se esgotaram, foi necessário cair em si. E aí então ele reconheceu que estava errado. Ele lembrou, sabe do quê? Dos empregados do pai. Ele diz: engraçado, eu estou aqui sustentando porco. E para o judeu isso era uma humilhação, irmão. Primeiro que o judeu, ele não criava porcos. Quem diria alimentar porcos? Porque para o judeu o porco é um bicho imundo e eles não comem carne de porco. Jesus, quando ele conta dessa parábola, ele fala do povo judeu. Ele diz assim: olha, ele se perdeu, acabou tudo, o país que ele estava entrou numa crise terrível e ele precisou procurar emprego. Um filho que nunca precisou trabalhar, porque ele tinha tudo na casa do pai. Sabe quando nós damos valor a algumas coisas? Quando nós a perdemos. Aí então percebemos o quanto aquilo faz falta. Sabe, meu irmão? Ele lembrou que até os empregados de seus pais tinham pão em abundância. Ao contrário da onde ele estava, longe e passando dificuldade. Normalmente nós acostumamos com o que temos. Na nossa igreja, não só aqui, como em todos os lugares, nós temos pão todos os dias, o pão da vida que é Jesus. Você pode até passar dificuldade, porque todos passam, mas de uma coisa você pode ter certeza: existe uma luz no fim do túnel e esta luz não se apaga. Nós vivemos um mundo de tribulação, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: aquele que nos chamou para a boa obra é fiel para concluí-la, e Ele vai concluir a obra na tua vida. Dure o tempo que durar, aconteça o que acontecer, demore o que demorar, Ele começou, Ele vai terminar. Amém? De uma coisa nós temos que ter certeza: ele entendeu que o pecado que ele tinha cometido, ele disse: eu vou então pedir perdão. Às vezes nós precisamos passar por uma situação de solidão para entender o quanto nós pecamos diante de Deus. E sabe um pecado que às vezes fazemos sem perceber? É murmurar.
Até ontem estava tudo bem, hoje aconteceu uma pequena fagulha, pronto, é motivo de você fechar a cara, ficar mal-humorado, sabe, dizer assim, tá vendo, eu estou orando, não está adiantando, eu estou indo na igreja, não está mudando. Presta atenção, amado, você não aceitou Jesus para que Ele mude a sua história, você aceitou Jesus para que um dia você possa morar eternamente com Ele no céu, ainda que te falte tudo, ainda que você não tenha nada, ainda que Ele não te cure, ainda que Ele não te abençoe, Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Nós temos mania de transferir, sabe, os nossos problemas e dizer, Senhor, agora todo o problema é seu. Que Ele vai te abençoar, isso é óbvio. Que Ele vai mudar a sua história, eu tenho certeza. Mas não sirva a Deus pelo que Ele tem para te dar. Sirva a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem nas mãos para te abençoar. Aquele filho, ele percebeu o quanto ele tinha na casa do pai. Ele precisou entender que ele precisou gastar tudo. Em momento algum o pai tentou impedir. Claro, todo pai tenta. Não, meu filho, não vai. Não vai ser bom para você, mas ele queria. O pai então divide toda a sua riqueza, entrega na mão dele e o abençoa e diz, vai com Deus. Não pense você que o dia que você falar, estou cansado da igreja, eu vou embora. Deus sempre vai levantar alguém para dizer, não vá. Mas se você insistir, o Senhor diz, vá com Deus. Até aqui você comia o melhor da terra, agora é hora de você comer comida de porco. Para você entender o quanto você tinha e não reconheceu. Sabe, irmãos? Às vezes nós precisamos sair da casa dos nossos pais, para a gente saber o quanto éramos felizes e não sabia. Eu, graças a Deus, fui agraciado com uma esposa maravilhosa. Mas teve amigos meus que saiu da casa deles, a mãe lavava, passava, cozinhava, passava uma roupa como ninguém, só andava engomadinho. Casou, parecia que todo dia a roupa que ele vestia estava na boca da vaca. Tudo amassado. Tudo dele era organizado. Você vai na casa dele até hoje, dá nojo. E os pais avisam, pai e mãe então tem uns olhos, sabe, para isso enxerga de longe, fala, meu filho, olha a roupa dela, toda encardida, tá vendo que ela é suja? Você pensa que ela vai tratar como a mamãe trata? Não, mãe, eu amo. Amém, meu irmão? Amar é bom, mas nós temos que amar da maneira correta. Tem coisas que mudam, tem coisas que se transformam, tem coisas que nem Deus pode mudar, porque a pessoa não deixa. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não reconhecemos, né? Às vezes você está na casa do Senhor e fala, não, o pastor Alexandre é muito duro. E tem hora que ele é muito amável demais. Sempre nós encontramos algum defeito na comida que lhe é servida. Mas eu te convido a experimentar em algum outro lugar, e você vai dizer que a comida da tua casa é melhor do que qualquer uma. A comida da sua mãe pode ter até um pouco de sal a mais do que as outras, ou um pouco menos. Talvez sua mãe só fazia cozido, não fazia assado nem frito como a mãe do vizinho faz. Mas não tem melhor comida do que a comida da mãe da gente, não é verdade? Ela tem um tempero que você tentar fazer igual não é a mesma coisa. De repente a tua esposa, o teu marido não gosta da comida da tua mãe. Aí é que tá. Mas gosta da mãe dela. Não é? Então, o Senhor sabe qual é o tempero que você precisa, da maneira que Ele vai tratar contigo. Deus não quer que você viva em solidão. Aquele jovem precisou perder tudo para saber que na casa, na fazenda do pai, ele era feliz. Sabe, meu irmão, 2016 é o ano que Deus te dará oportunidade. Amém? Eu quero te dizer uma coisa, se você está angustiado, triste, reconheça o teu pecado, reconheça, sabe, todas as suas transgressões. E quando ele reconheceu, o pai o recebeu com perdão, recebeu ele com roupas, com anéis, com sandálias novas. Talvez muitas pessoas dizem, nossa, como eu me sinto só. Se é o seu caso, olha ao seu redor e veja Jesus, como Ele é presente na tua vida.
e Ele vai te receber de braços abertos. Salmo 68, versículo 8 diz assim, que Deus faz o solitário viver em família. O projeto de Deus é família. E Ele sempre vai fazer o solitário viver em família, voltar para a casa do Pai. Então, amado, não é vontade de Deus que você viva em solidão. Entenda que agora mesmo, Ele quer bater na porta do seu coração e quer que você ouça a sua voz e deixe-o entrar, como está escrito em Apocalipse. Amém? Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. A porta da onde? Do teu coração. Eu estou batendo, deixa eu entrar. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Sempre que a palavra de Deus fala do Senhor entrar na nossa casa, Ele fala de ceia, Ele fala de alimento, Ele fala do melhor da terra. E toda vez que Deus entra na nossa casa, Ele traz o melhor da terra para ti. Amém? Quando nós temos o projeto de Deus, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, a solidão começa a ir embora e a graça do Senhor começa a chegar. Deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, prioriza as coisas de Deus. Amém? Prioriza as coisas de Deus. Às vezes nós priorizamos estudo, trabalho, amigos. Prioriza as coisas de Deus, porque não lhe faltará o trabalho, não lhe faltará amigos, não lhe faltará estudo, não lhe faltará o melhor da terra, porque o Senhor é a sua provisão. O filho pródigo, ele priorizou os amigos. Só que amigo é assim, amado, a coisa apertou, ele vai embora, ele te ajuda hoje, ele te ajuda amanhã, mas ele não vai te ajudar todo dia. Não é verdade? Por quê? Porque se ele tentar te ajudar todo dia, Deus o abate para que ele se coloque no lugar dele, porque quando Deus está tratando com uma pessoa, ai daquele que entra na frente. Agora, por que eu vou esperar Deus me colocar de castigo? Por que eu vou esperar Deus, me repreender? Eu preciso estar na brecha, eu preciso estar em posicionamento, eu preciso buscá-lo. Jesus está às portas e nós não temos mais tempo de brincar de ser crente. Ou você achar, não, um dia quando eu ficar velhinho, aí eu me converto. Aí já não tem mais jeito, irmão. De repente já não tem nem mais saída. Deixa eu te contar uma coisa. Você acha que você aceitou Jesus hoje, e você vai morrer, vai para o céu, vai ficar lá sem fazer nada? O que você não aprendeu aqui, você vai ter que aprender lá. Como assim, pastor? Lá eu não vou estar vestido de branco, com asinha, andando de skate em cima de uma nuvem? Não. Lá é uma cidade. A Bíblia diz que no milênio, depois que Jesus voltar, arrebatar a igreja, Ele vai voltar depois da grande tribulação, por volta de 7 anos. Vai arrebatar os seus filhos de novo, aqueles que passaram pela grande tribulação, e aí então, vai começar o teu reino. Quando nós cantamos, venha o teu reino, é este reino, é o reino do milênio. Aqueles que trabalharam, aqueles que foram fiéis, esses reinarão com Cristo. Aqueles que simplesmente não fizeram nada, crente de meia boca, sabe o que vai acontecer com eles? Vão perder a salvação? Não, mas eles serão doutrinados. E eles vão ter que passar pelo processo de aprendizado tudo de novo. Então, meu irmão, é melhor apresentar-nos aqui diante de Deus do que deixar para aprender lá, porque lá vai ser vergonhoso. Amém? Exceto aqueles que aceitaram Jesus na última hora. Mas é a mesma coisa daqueles que entraram na festa na última hora. Eles perderam o melhor da festa. Eles chegaram na última hora, eles não viram o casamento, eles não viram as bodas, eles não viram a premiação, não viram a alegria de todos, ele simplesmente chegou no final. Bom somos nós que aceitamos Jesus e dentro da nossa humildade, dentro da nossa plenitude diante de Deus, nós procuramos fazer o melhor. Não se apegue às coisas deste mundo como fez o filho pródigo, porque o que vai lhe trazer, ao invés de amor, ao invés de segurança, vai ser solidão. Terceiro, a ausência de Jesus produz debilidade, fraqueza. Marcos 14:66 diz assim: Pedro ainda estava no pátio do palácio, quando uma das empregadas do sumo sacerdote chegou. Quando ela viu Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré.
Mas ele negou dizendo: eu não o conheço. Não sei o que você está falando. E saiu para o corredor. Logo depois disso o galo cantou. Mas quando a empregada o viu lá, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. E novamente Pedro negou que conhecia Jesus. Pouco tempo depois, as pessoas que estavam ali começaram a dizer a Pedro: sem dúvida que você também é um deles, pois você também é da Galileia. Pedro então começou a afirmar com juramento: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E neste mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro se lembrou que Jesus tinha dito: você me negará, que me conhece por 3 vezes, antes que o galo canta pela segunda vez. E caindo em si, começou a chorar. Sabe, irmão, Jesus foi preso, e os seus discípulos simplesmente deixaram e fugiram. Eles ficaram com medo da perseguição. Engraçado que Jesus sempre foi segurança para eles. Jesus era o alimento, Jesus era o sustento, Jesus era a provisão de milagre, mas o momento que ele deixou o Senhor, eles ficaram fracos, debilitados, sabe? Quando nós temos a ausência de Deus, produz em nós debilidade, ou seja, fraqueza. Sabe quando nós estamos fracos? Quando Deus está distante. Só que Ele nunca fica distante. Quem está distante dele somos nós. Eu posso dizer que o meu espírito de vida por algum momento se chateou comigo e foi embora? Se ele foi embora, eu morro. Não tem como desvincular. O dia que você aceitou Jesus, o teu espírito com o Espírito de Deus, eles simplesmente se uniram, eles simplesmente se juntaram, eles simplesmente foram soldados, moldados um no outro. Ainda que você queira, não tem como soltar, porque o Espírito de Deus é o teu espírito agora. O Espírito Santo, ele está em você agora. Quem se afasta do Senhor somos nós, através do pecado. E o diabo tem uma mentira dizendo: você está fraco. Aí você diz: eu estou fraco. Você está começando a cair. Nós dizemos: nós estamos começando a cair. E quando damos ouvido a isso, sabe o que acontece? Abismo. Mas o Senhor te diz: eu estou em ti. Não fique fraco, porque fraco é o diabo. Vós sois forte. Por que somos fortes? Porque a Bíblia diz que nós já vencemos o maligno. Amém? Jesus havia advertido a Pedro que antes que o galo cantasse por 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Mas parece que ele se esqueceu do que Jesus disse. Sabe? Esqueceu que fosse preciso Jesus morrer. Quando Jesus falou isso para ele, ele disse assim: Senhor, ainda que eu morra, eu nunca vou te negar. Um dia uma membro desta igreja já não está mais conosco. Ela disse isso: pastor, eu estou tão firme com Deus que nem o diabo me tira da presença do Senhor. Eu disse: cuidado com o que você fala. O diabo não tem poder sobre a tua vida, mas ele é muito mais sábio do que qualquer ser humano. Pouco tempo depois ela estava afastada. Quando ela voltou, falou a mesma coisa. Eu disse: não fala mais isso. Porque com certeza você está mexendo em campos minados que você não conhece. Está desviada de novo. Sabe por quê, irmão? Porque nós não temos autoridade para confrontar o diabo. Nós temos autoridade para mandá-lo embora. Mas o Senhor nunca nos deu autoridade para dizer: vem em mim, Satanás, para você ver o quanto eu sou forte. Vem em mim para você ver quem sou eu. A Bíblia diz, amado, que ele tem uma autoridade tão grande, que quando o anjo foi repreendê-lo, ele não repreendeu em nome dele mesmo. Ele diz: eu te repreendo em nome do Senhor. Sabe, o diabo não é para brincadeira. Nada no mundo espiritual é para brincadeira. Nada. Nós temos autoridade porque nós reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus em nós. Quando você não reconhece, nada acontece. Mas se você reconhece que você nasceu de novo, que o teu espírito agora está ligado ao Espírito Santo de Deus, e quando você dá uma ordem de comando, isso tem que acontecer. É a mesma coisa quando você coloca a tua senha no banco. Você pode estar de luva, você pode estar de mão suja, você pode ter feito a unha naquele dia,
Você pode estar aqui em São Paulo, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Se você chegou lá, digitou os dados da sua conta, agência e conta, e colocou a senha, o banco não vai perguntar quem é você. Sabe por quê? Porque você tem autoridade, você tem o momento certo para retirar aquilo que é seu por direito. Sabe qual é a senha da sua vida? O nome de Jesus que está em vós. Não fique fraco, não declare, não abra mais a boca para dizer isso. Sabe por quê, amado? Porque Pedro foi levado a ser humilhado por conta da sua fraqueza. Os homens prenderam Jesus. Ele não sabia que Jesus ia morrer. Ou seja, sabia. Porque Jesus falou o tempo inteiro, é preciso que eu morra para que eu possa ressuscitar. Ninguém ressuscita se não morre, sim ou não? Ninguém fica curado se não tiver doente, sim ou não? Ninguém arruma uma porta de emprego se não tiver desempregado, sim ou não? Jesus diz, é preciso que eu morra, vocês estão entendendo? Só que eles falavam nada, Jesus fala umas coisas que a gente não entende. Ele não falou nada que era oculto, ele diz, eu vou morrer, mas em 3 dias eu me levantarei. Mas quando chegou o momento, amado, que Jesus foi preso, Pedro ficou impactado, ele não acreditava. Momentos antes de Jesus ser preso, quando ele estava no Getsêmani, os guardas foram até lá e Judas foi para traí-lo. E Judas traiu Jesus com um beijo. E aí então Pedro ficou tão enfurecido, que ele pega a espada de um dos soldados, e na luta ele corta a orelha de um dos soldados. A orelha cai no chão. Jesus vai, pega a orelha, manda Pedro se acalmar, coloca a orelha no lugar e cura instantaneamente. Jesus não estava sendo preso porque ele estava distraído, porque ele disse, é chegado a minha hora. Sabe, meu irmão, tem coisas que nós passamos e a gente imagina que Deus se distraiu. Poxa, será que Deus não viu isso? Será que Deus não percebeu que eu ia passar por isso, que esse acidente iria acontecer, que essa enfermidade ia chegar, que estava tudo bem, agora eu fiquei desempregado? Será que Deus não percebeu isso? Todas as coisas Ele sabe, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que existe existiria, porque Ele é o Senhor. O salmista diz que eis que não tosquenejará, ou seja, eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, Deus jamais cochila, Deus jamais dorme, Ele está 24 horas atento. 24 horas Ele está atento ao que está acontecendo comigo e com você. Pedro estava debilitado, sabe, enfraquecido, incapaz de estar ao lado do Senhor. Preste atenção, você pode estar fraco, debilitado, enfraquecido, angustiado, triste, frustrado, mas o Senhor nunca vai sair do teu lado. Amém? Eu quero fazer uma comparação. Não deveria, né? Porque a gente não pode comparar o Senhor a isso. Mas só para que você entenda. O cachorro, quando ele ama o seu dono, ele é muito fiel, sim ou não? O cachorro, o dono pode brigar com ele, xingar, dar um chute nele. E daqui a pouco, quando ele fala, faz assim, o cachorro vem brincando, balançando o rabo, lambendo, como se nada tivesse acontecido. Não é verdade? Não estou comparando Jesus a cachorro, não é isso. Mas o Senhor é exatamente isso. Ele é muito mais fiel do que nós podemos imaginar. Você pode até estar chateado, triste, caído, fraco, mas quando você levantar a mão e dizer, Senhor, eu preciso da tua graça, Ele é o primeiro a estender as mãos e te colocar de pé. Diz a história, amado, que Jesus morre, ao 3º dia ele ressuscita. Pedro já estava fraco, ele ficou tão enfraquecido que ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar, vou voltar a ser pescador de peixe. Ele me chamou para ser pescador de homens, mas ele foi embora, ele morreu. Foi tudo uma tribulação tão grande, ele volta. E ele era uma pessoa que influenciava outros, e todos os outros voltou a pescar com ele. Enquanto eles estavam pescando, não pescou nada a noite inteira. E joga tarrafa para cá, e bate rede para lá, e anzol, e toda a tecnologia que eles tinham na época não pegava nada. Até que de repente Jesus, logo ao romper da manhã, o Senhor olha para aquele povo se matando e diz assim, lançai a rede para o lado direito do barco.
Era a segunda vez que Jesus estava fazendo isso. Jesus fez isso a primeira vez quando chamou Pedro para ser pescador de homens. E aí então, amado, Pedro joga. Era natural naquela época, os homens pescadores mais antigos, aposentados, que já não costumavam mais pescar por conta da idade, devido à sua experiência, eles ficavam num determinado local, né, numa pedra um pouco mais alta, orientando os pescadores mais novos que lado tinha que jogar a rede. E eles imaginaram que Jesus era este homem, porque de longe não dava. Reconheceram talvez a voz, mas pensaram, imagina, ele morreu. Esqueceram que ele disse que o terceiro dia ele ressuscitaria. E aí então, amado, quando ele lança, ele diz assim, olha, eu vou lançar a rede por conta da tua palavra, por conta da tua experiência, pescador. E quando eles lançam, a rede trouxe tanto peixe, que teve que juntar um outro barco para trazer. Aí Pedro então lembrou, é o mestre. Ele estava nu, porque esse era o costume deles pescarem. Ele coloca então o seu calção e lança-se nas águas. E quando ele chega lá do outro lado, na praia, Jesus estava sentado com uma fogueira acesa, com pão e com peixe assado. Esse Jesus é lindo. Eles ficaram meio impactados, dizendo, meu Deus, eu não vou nem me atrever, mas será que é ele? Será que não é? Ele estava transfigurado ainda. E aí então, ele ministra para eles, em momento algum, amados, Jesus o repreende. Às vezes nós caímos, falhamos, pecamos, imaginamos assim, poxa, agora Deus se afastou de mim. Põe a mão assim, ó, no centro da sua testa. E repita, eu não estou no velho. Eu não estou no Velho Testamento. Eu sou da nova aliança, do Novo Testamento. Deixa eu te dizer o que é isso. Antigamente o Espírito Santo, ele pousava ou visitava algumas pessoas, como era o caso de Sansão. Sansão era um homem muito forte, mas quando o Espírito Santo pousava sobre ele, ele tinha uma força magnífica. Davi, a Bíblia diz que ele era a menina dos olhos de Deus, e de vez em quando o Espírito Santo pousava sobre Davi. Era uma coisa muito esporádica. O Senhor, ele escolhia um lugar para estar, que era dentro do templo, sabe? E dentro do templo tinha um lugar santo, lá o Senhor não estava, né? E tinha um lugar chamado Santo dos Santos, era um lugar onde ficava a Arca da Aliança, e só ali Deus habitava. E a única pessoa que tinha experiência de habitar com o Senhor era o sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que no Velho Testamento, amada, era assim. Quando Jesus morre, o véu que estava no templo foi rasgado de cima e embaixo. Havia um véu, né? E a história diz que esse véu era tão grosso que ele era aproximadamente 8 centímetros de espessura. Era quase uma placa. Ele foi rasgado de cima até embaixo. Porque Deus disse, eu não quero mais ficar preso num local onde apenas um ou outro me adora. Eu quero estar no meio de um povo de coração quebrantado, um povo que confia na minha presença, porque eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E sabe o que aconteceu a partir da morte de Jesus? O Espírito Santo foi derramado em mim e em você. Hoje ele não habita mais em alguns lugares, mas ele mora em você. Ele está dentro de você. Ele habita contigo. E ele diz, abra a tua boca e fala e profetiza, porque eu farei o melhor da terra. Sabe, meu irmão, uma coisa nós devemos dizer, nunca mais diga que você está fraco, porque o Senhor diz, eu te fiz forte. Quantos naquela época gostaria de sentir o que você sente? A presença de Deus. Quantos? Imagina, quem é eu, quem é você? O sacerdote tinha que se preparar meses, anos. E passava de pai para filho, era aquela doutrina rígida. Ele não podia se envolver com qualquer pessoa, era uma coisa muito rígida. E detalhe, se uma vez por ano, quando ele entrava no lugar onde habitava a presença de Deus, se ele tivesse um pecado que seja, quando ele entrava lá, ele era fulminado na frente de todo mundo. Olha que coisa terrível. Hoje, mesmo quando nós erramos e pecamos, ele não vai te fulminar porque ele está dentro de você. Sabe o que é isso, irmão? No passado eles precisavam ir até o templo, até a casa de Deus, para buscar a presença de Deus. Hoje você não precisa mais disso. A pastora Luísa fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele disse que tem crente, né, e contou a história de um casal, que o rapaz passou uma semana toda de tribulação, e ele diz, eu preciso ir na igreja hoje buscar Deus.
E ele falou, vamos para a igreja. E chegou lá na igreja, ele começou a orar, começou a buscar, e de repente ele sente aquele arrepio. Ele falou, opa, é a unção que está chegando. É Deus que está vindo, glória a Deus. E de repente então, ele sentiu a presença de Deus. Voltou para casa feliz. Mas no meio do caminho começou a brigar com a esposa. E aí ele sentiu que a unção foi embora. Imagine, uma semana inteira esperando ir para a igreja para buscar a unção, bastou uma discussão com a esposa, a unção foi embora. Você acredita nisso? Quantos acreditam nisso? Levanta a mão. Preste atenção, amado. Não pode ir embora o que já está dentro de você. Eu não preciso buscar unção, porque a unção, que é a presença de Deus, já está em você. Porque se não fosse assim, ia ser muito difícil servir a Deus, sim ou não? Eu estou hoje na Santa Ceia, debaixo da unção, hoje foi um mover maravilhoso, daqui a pouco você sai para fora, acontece alguma coisa, sabe, alguém quase te atropela, você chama ele de filho da Xuxa. Aí você fala, pronto, a unção foi embora. Aquilo que eu recebi na igreja, porque eu falei uma coisa errada que eu não deveria, claro, mas eu falei, pronto, o Senhor ficou de bico, ficou com raiva e falou, não te quero mais. É assim que Deus é? Não! O Senhor não gosta, se entristece quando nós agimos de maneira errada, mas uma coisa ninguém pode separar, o amor de Deus que foi derramado sobre a tua vida. Ninguém pode apagar o teu nome que está escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar o brilho do Espírito Santo que está em você. Sabe, irmão? De uma coisa nós temos que ter certeza: a ausência de Jesus produz fraqueza. Quando Pedro percebeu que ele tinha morrido e não se atentou que ele iria ressuscitar, ele começou a ficar fraco. Amém? Preste atenção. A serva, a empregada do sumo sacerdote, alguém que não era nem conhecida, olhou para ele e falou, você é um deles, não é? Ele falou, deles quem? Um lá do pessoal de Jesus. Ele disse, eu não conheço. Pela segunda vez ela falou, você é um deles. Ainda junto com outras pessoas começou a condená-lo. Ele com medo, ele negou. Eu quero te dizer uma coisa, haverá momentos na nossa vida que nós teremos que passar por alguma situação de medo, mas jamais negue o Senhor. Jamais negue. Sabe por quê, irmão? Porque saiba que aquilo que você tem não foi produzido pela mão de homens, mas foi produzido simplesmente porque Deus quis para a tua vida. Eu fui fazer um serviço numa casa uma vez, e quando eu entrei, estava uma discussão entre o marido e a mulher, e aí eu fiz o orçamento. Eu trabalho com restauração de piso, com taco, laminados e assoalhos. E num exato momento, sei lá o que aconteceu, a mulher olhou bem para minha cara e falou, você não é crente não, né? A primeira coisa que veio na minha mente, se eu falar que eu sou crente, eu perco o serviço. Mas se eu falar que eu não sou, eu nego Jesus. Eu disse, a senhora tem alguma coisa contra? Ela falou, não, porque todo crente que já fez alguma coisa para mim, eu não gostei. Se você for crente, você é mais um. Eu falei, então eu estou pegando as minhas coisas e indo embora. Eu tinha tudo para restaurar o teu piso, mas já que a senhora não quer, eu não vou negar a Deus. Ela falou, não, eu estou brincando. Eu falei, estou indo embora. Era um serviço de mais de 12 mil reais. Mas eu entendi que naquele momento, eu estaria negando ao Senhor. Sabe, irmão? Quem iria me pagar, quem me sustenta, quem é a provisão da minha vida, não é o dinheiro sujo daquela mulher, mas é o que Deus tem para a minha vida. Por um momento, quando eu voltei para o carro, eu pensei, poxa, eu deveria ter ignorado, sabe? Porque o inimigo fala na tua mente, volta lá. Mas eu disse, não, Senhor. Se aonde eu estiver, o Senhor não couber, então não me cabe também. Porque eu não consigo me separar dele, ainda que eu queira, ele está dentro de mim. Sabe? Está dentro de mim. Nós precisamos entender, amado, que sempre seremos confrontados. Preste atenção. Jesus, ele foi aceito pela sociedade? Sim ou não? Não.
No momento que ele mais agiu, curou, abençoou, o que fizeram com ele? Crucificaram. Se nós servimos a Deus, não pense que você será aceito o tempo inteiro. Não pense que o tempo inteiro você será bem visto, não. Se os seus vizinhos começarem a olhar para você e achar que você é uma bênção em todo sentido, comece a ficar preocupado porque alguma coisa errada tem. A luz de Cristo em você incomoda as trevas. A luz de Cristo em você incomoda aqueles que estão do teu lado. Exceto se eles tiverem a luz de Cristo. Mas quem está em trevas, amado, jamais vai te enxergar com bons olhos. E tudo aquilo que nós fazemos como cristão, devemos fazer com excelência. Pedro, ele era muito excelente no que fazia. Até o extremo. Mas de uma coisa que ele fez que não deveria fazer. E que Jesus disse: Pedro, você vai me trair. Ele diz: jamais, Senhor, faria isso. Nunca diga que você nunca vai fazer uma coisa que você pode fazer. Amém? Pela terceira vez o galo canta, então Pedro se lembra das palavras de Jesus, e aí então chora amargamente. Foi por quê? Foi por fraqueza, não por iniquidade. Pedro não negou Jesus porque ele era rebelde, porque ele era corrupto, porque ele era um crente meia boca. Ele negou porque ele teve medo, e com medo às vezes nós fazemos coisa que não devemos fazer. Com medo, você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: pode fazer, confia em mim, e você diz: não, prefiro vigiar. Vai que não é o Espírito Santo, sou eu que estou me empolgando. Amado, preste atenção. Quando Deus falar contigo, não temas. E se você pecar por exagero, tenha certeza que Deus conserta a história. Amém? Nós temos que entender que melhor é servir ao Senhor. Quantas vezes, talvez você tenha deixado a fraqueza superar o poder que há em Deus, o poder de Deus que há na sua vida. Pedro, ele negou a Jesus, mas ele se arrepende. E na primeira oportunidade, ele teve o prazer de declarar o seu amor por ele. Jesus encontra Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Deus, meu irmão, apacenta aquele que está do teu lado. Apacenta aquelas pessoas que mais te dá trabalho. Porque apacentar o amigo é fácil. É teu amigo, você gosta de estar com ele. Eu tive algumas ovelhinhas aqui que tinha dia que eu tinha vontade de estrangular elas. Mas toda vez que eu pensava em estrangular elas, porque elas eram rebeldes, que se levantava, falava mal de mim, saía daqui para ali, o Senhor dizia: apacenta até a hora que eu falar chega. E as pessoas olhavam para mim e falavam: pastor, eu não sei como se aguenta. Eu dizia: eu tenho que aguentar. Eu tenho que amar, porque amar quem me ama é fácil. O Senhor sabia que Pedro tinha uma multidão atrás dele, amado. Em 2 mensagens de Pedro, 8.000 almas se convertem. 2 mensagens, 2 vezes que ele ministra. Sabe o que é isso? O Senhor sabe do teu potencial, então o diabo quer fazer com que você se enfraqueça, mas saiba que maior é aquele que está contigo. Aproveite a oportunidade, reconheça a fraqueza, a debilidade, aproxime-se do Senhor, porque você será forte. Amém? Ponto 4, a ausência de Jesus produz esterilidade. João 15:4, escute isso. Continue em mim e eu continuarei em vocês. Assim como o galho não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que continue na videira, vocês também não podem dar frutos por si mesmo, a não ser que continue em mim. Eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim e eu nele, dará muitos frutos, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém, porém, não continuar em mim, é como o galho que é jogado fora e seca. As pessoas juntam os galhos secos e os queimam no fogo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Sabe, irmão,
Nós sabemos que não podemos produzir fruto se não estivermos ligados no Senhor. Você jamais vai produzir alguma coisa se a sua vida não estiver ligada em Deus. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Você vai querer produzir o quê? O que você não tem, o que você não tem capacidade, o que você não tem habilidade. Você acha que o que você faz, você acha que o emprego que você tem, você acha que o conhecimento que você tem, vem de onde? Vem da força do teu braço? Não, vem do Senhor. Pastor, mas como assim? Eu sempre fiz e eu me tornei cristão agora. Mas eu quero te dizer que antes de você nascer, Deus já tinha te chamado pelo teu nome. Tu és filho desde a fundação do mundo. Tem pessoas na sua família que você está orando para se converter. Fique em paz, é uma questão de tempo. Você já apresentou, Deus vai alcançá-lo. E quando o Senhor alcançá-lo, o Senhor só vai firmar aquilo que verdadeiramente Ele já produziu lá no começo. Talvez você fale, poxa, mas não é possível, essa pessoa está traçando por caminhos e vai acontecer, sabe, coisas terríveis. Quando nós nos afastamos dele, nós produzimos frutos ruins. Mas quando nós permanecemos nele, nós produzimos frutos bons. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, uma pessoa que não tem a presença de Jesus, que tem a ausência, produz esterilidade. Ou seja, nada vai produzir. É estéril em tudo. Porque mesmo quando nós não sabemos, Deus faz a obra. Deixa eu te contar uma história que aconteceu com Josué. Quem que gira, o sol ou a terra? A terra. Mas você acha que há 3.000 e poucos anos atrás, 4.000 anos atrás, Josué sabia disso? Não sabia. Mas Josué estava no Senhor. E ele tinha uma quantidade de homens numa guerra que ele precisava vencer. E detalhe, ele conseguia vencer enquanto o dia estava claro, porque se escurecesse um pouco, ele não tinha homens o bastante, então ele iria perder a guerra. Sabe o que o Josué faz? Ele não sabia que era a terra que girava, ele pensava que era o sol, porque para quem não sabe que a terra se olha para o sol, de manhã ele está aqui, meio-dia está aqui no meio, 6 horas da tarde ele está lá, quem que anda? Aos nossos olhos, quando não sabemos, achamos que é o sol. Quando ele percebeu que o sol ia começar a querer pousar, ele disse, sol, pare onde você está. Para de mudar de lugar, porque eu preciso vencer. E após eu exterminar meu último inimigo, o sol se pôs. Sabe o que Deus faz? Deus olha do céu e talvez, você poderia imaginar que o Senhor ia falar, não é o sol que anda, é a terra que gira, Josué. Só porque você não pediu direito, só porque você não falou da maneira correta, não vai acontecer. Deus é assim? Não, irmãos. Mesmo que você não saiba, Deus vai produzir em você frutos bons. Pastor, mas eu não sabia fazer, foi acontecendo. Tem gente que diz, é sorte minha, sorte nada, é sorte de bênção. Você é abençoado porque Deus é que produz na sua vida. Josué não sabia se era a terra que girava, sabe? Ele não sabia quais eram as 4 estações do ano, mas ele sabia que ele precisava do sol aonde estava. Ele disse, sol, para aí agora. E a ciência já provou que um dia a terra já conseguiu parar por algumas horas. Sabe o que é isso? Autoridade no nome do Senhor. Quando nós produzimos frutos bons é porque o Senhor está em nós. Amém? Quer receber vitória de frutos? Permaneça ligado em Deus, permaneça ligado em Jesus, porque Ele é a videira verdadeira, e esta videira pode produzir bons frutos, bons cachos de uva. Amém, meu irmão? Mas quando está ligado à videira, a videira produz frutos em abundância. Já estou terminando. Ponto 5. A ausência de Jesus produz morte. Mateus 27:3 diz assim, quando Judas, o que traiu Jesus, viu que Jesus tinha sido condenado, ficou cheio de remorso. Ele foi até os líderes do sacerdote e ancião, devolveu as 30 moedas de prata que tinha recebido para atrair a Jesus. E disse, eu pequei, pois traí um homem inocente. Eles, porém, lhe disseram, nós não temos nada com isso. Isso é problema seu. Judas então atirou as moedas de prata para dentro do templo, saiu de lá e se enforcou. Judas, amados, um dos 12 discípulos de Jesus, havia presenciado
muitos milagres que Jesus tinha feito, sabe? Mas nem mesmo assim ele se converteu. Deixa eu te contar uma coisa. Nem todos que aceitaram Jesus, que supostamente imagina que tem o seu nome escrito no livro da vida, é salvo. Como assim, pastor? Judas andou com Jesus, mas ele nunca se converteu. Jesus colocava Judas ao lado dele e o fez tesoureiro, sabendo que ele era ladrão. E muitas vezes os discípulos olhavam para Jesus e diziam: eu não sei por que Jesus suporta tanto tempo Judas. Será que ele não vê? Todo mundo está vendo o que Judas faz. Judas peca, Judas não é crente coisa nenhuma. Judas é uma aparência, mas Jesus permanece. É assim que Deus faz. Sabe, nós às vezes temos visto pessoas, amado, que está na igreja há tanto tempo, e você olha e fala: não sei como que essa pessoa diz que é crente. Que céu será que ela vai se ela nunca se converteu? Que céu que ela vai se ela nunca mudou? Se converter é andar na contramão do que você andava. E achar que vai para o céu. Deus é justo. A Bíblia diz que Judas nunca se converteu. E ele tirou a própria vida. Então o lugar dele é o inferno. A palavra de Deus diz: o suicida não tem direito à salvação. Mas ele andou com Jesus. É onde eu te falo. Eu ando com Jesus, você anda com Jesus. Mas todos os dias nós devemos fazer uma análise. Sabe? Esse negócio, então eu não perco a minha salvação porque meu nome está escrito no livro da vida. Cuidado com isso. Porque você não perde se você não anda em pecado. A Bíblia diz: aquele que peca não está em mim. Aquele que anda em pecado, aquele que mesmo já conhecendo a verdade, continua no pecado, não está ligado nele. Então não é salvo. Então não é curado do Espírito. Você está entendendo? O pecado pode até acontecer, mas ele tem que ser apenas um acidente na nossa vida. Ele não é uma prática. Porque se for, você não nasceu de novo. Amém, meu irmão? Ele teve oportunidades que os demais discípulos teve, mas ele não soube aproveitar. Ele vendeu Jesus, sabe por quanto? Por 30 moedas. Sabe o que significava 30 moedas de prata? Preço de um escravo. Ele vendeu Jesus como escravo. Era o preço que se pagava por um escravo qualquer, o mais simples. 30 moedas de prata. Sabe por que o sumo sacerdote não foi a Pedro, não foi a João, não foi a nenhum dos outros discípulos? Porque eles reconheciam que todos eles eram salvos, convertidos no Senhor. Mas Judas era um crente meia boca, que na frente de Jesus era uma coisa e por trás fazia outra. Então o sumo sacerdote, querendo trair a Jesus, ele foi a quem? Ao traidor. Você consegue identificar quando uma pessoa é serva de Deus, sim ou não? E você consegue identificar quando ele é meia boca, sim ou não? Você precisa ser especialista nisso? Não, basta olhar. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: vigia, irmão, é preciso nascer de novo. O diabo ele vai nos sondar as nossas atitudes para que a gente possa atrair Jesus. Para que a gente possa, sabe, se corromper. Mas o Senhor te diz o seguinte: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Aí ele volta correndo aos príncipes dos sacerdotes, os anciãos, para devolver as moedas, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Mas eles disseram: o que nós temos a ver com isso? Fizemos um negócio e você aceitou e pronto, o problema é seu. Judas ficou com tanto remorso, amado. E remorso é diferente da pessoa se arrepender. Remorso é aquilo que você sente na hora e amanhã você volta a fazer. Arrependimento, você não deseja mais fazer aquilo. Tem crente que tem remorso. Ele pecou dizendo assim: ai Deus, nossa, estou tão triste que eu pequei e não deveria fazer. Mas amanhã o pecado bate na tua porta o mesmo, ele vai e faz de novo. Ele se arrependeu? Não. Arrependimento é quando você tem ódio daquilo, você tem nojo daquilo, quando você, sabe, tem aversão àquilo.
Arrependimento é quando aquilo bate na tua porta e você fala: meu Deus, como que eu pude fazer um negócio desse? Passou um mês, passou 2, passou 10 anos. E você disse: isso eu não quero mais para mim. Isso é arrependimento. Agora, remorso, ele é só no momento que é confrontado. Judas, ele estava com remorso. Sabe, ele viu Jesus sendo traído, mas ele diz: já fiz, está feito. Tentou resolver, não conseguiu. O que ele faz? Ele vai e tira a sua própria vida. Vemos aqui, amado, o resultado da ausência de Jesus na vida de Judas. Ele até foi pelo caminho certo, mas não teve coragem de procurar o dono do perdão e pedir perdão. Se ele fosse até Jesus e tivesse dito: mestre, eu te traí. Na Santa Ceia o Senhor ainda falou, antes de acontecer, Jesus na ceia, a última ceia, como está acontecendo hoje, a última ceia de 2015, Jesus ele disse assim, estavam todos eles, Jesus disse assim: aquele a quem eu molhar o meu pão no vinho, este vai me trair. A mesma coisa o Senhor disse para Pedro: Pedro, você vai me trair ainda essa noite. Por 3 vezes você me negará. Dá banana para ela. Essa história da banana para ela é engraçada. Desculpa cortar a mensagem. Esses dias a Ana Clara estava gritando. Eu falei para a Maísa: dá banana para ela. Ela falou: por que banana, pastor? Eu falei: porque ela fica a boca ocupada, né? E ela deu banana e a bichinha comeu a banana inteira. Estava com a boca ocupada. Então essa história da banana para ela, precisa dar alguma coisa para ela comer. Amém? Jesus, amado, ele avisou, ele disse assim: olha, aquele a quem eu molhar o meu pão no seu prato, este vai me trair. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Todos eles ficaram: nossa, mas quem que vai trair? Quem vai trair não viu, molhando no prato de Judas. Só que Judas viu. Quantas vezes Deus tem te avisado: cuidado para você não entrar em brecha, cuidado para você não cair? Quantas vezes Deus tem usado o pastor, talvez uma palavra no rádio, algum amigo, um vizinho, o pai, a mãe, independente de ser cristão ou não. Às vezes nós ficamos assim: não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, meu irmão, porque você pode cair em cilada, você pode ter a ausência de Jesus e a morte espiritual te buscar. Judas deveria ir até onde? Até Jesus e falar: mestre, me perdoe. Está aqui as 30 moedas que eu te vendi. Sabe o que Jesus ia dizer para ele? Será que Jesus ia olhar para ele e ia falar: cachorro, bandido, traíra, dedo duro, talarico? Era isso que Jesus ia dizer para ele? Não! O Senhor ia dizer: meu filho, eu te perdoo. E ele estaria vivo, ganharia o reino dos céus. Mas ele era orgulhoso, prepotente, arrogante. Ele diz: já que eu fiz, agora eu vou até o final. Cuidado com isso. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para reconhecer o erro. Mas não teve coragem. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, ou seja, justo e fiel, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus poderia perdoar Judas, amado. E esta morte de destruição não viria para ele. Sabe, você tem procurado o Senhor com frequência, confessado suas culpas a Ele? A Bíblia diz: não deixe o sol passar pela tua cabeça, sem que antes você confesse ao Senhor. Tem gente que deixa para pedir perdão na ceia. Você vai lembrar do pecado do mês inteiro? Pecado é assim: pecou, pede perdão na hora. Mesmo que você sabe que amanhã possivelmente você poderia cair de novo. Amanhã é outro dia. Se Jesus voltar hoje, Ele já te perdoou, você sobe com Ele. Se você deixar para amanhã, talvez não dê tempo. Se Ele não vier, a morte pode chegar primeiro. Amém, meu irmão? Ou se você assim não fizer, infelizmente você tem feito como Judas, enforcado a sua vida espiritual. Eis a oportunidade neste momento. Não faça como Judas, que desperdiçou, mas confesse e deixe, e com certeza você receberá perdão. Ouça a voz do Senhor dizendo: perdoados estão os seus pecados, vais e não peques mais. Agora, para finalizar, eu quero voltar lá no texto inicial. Lázaro, ele morreu, mas Jesus, ele veio ao encontro de Marta e de Maria. Preste atenção que Maria era aquela que ouvia a Jesus. Quando Jesus ia na casa dela, ela sentava e ficava ouvindo Jesus. E Marta, ela se preocupava muito com a casa.
Então, enquanto Maria estava lá recebendo o melhor de Jesus, fazendo a cortesia da visita, Marta ficava: Jesus, está vendo? Essa mulher não faz nada. Eu estou aqui lavando, passando e cozinhando, e ela é uma folgada. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ela sabe que o Senhor já é da casa, ela fica aí sentada ouvindo o Senhor falar, enquanto eu trabalho sozinha. Jesus dizia muitas vezes para ela: Marta, Marta, a tua irmã está recebendo o melhor. Não se preocupe com as coisas da casa. As casas você faz hoje, amanhã está bagunçado de novo. Quantas vezes Jesus falou isso para ela? Quantas vezes, amada, a gente vê crente que começa, sabe, muito bem, e daqui a pouco bastou entrar num emprego, já falei sobre isso, até mesmo entrar na faculdade, ou algum outro curso para abandonar o Senhor. Não deixe aquilo que é prioridade na tua vida e troque por coisas do mundo. Mas preste atenção que no momento que Lázaro morre, quem vai ao encontro de Jesus não foi Maria. Quem vai ao encontro de Jesus foi Marta. Ela soube que Jesus estava vindo e foi ao encontro dele. O que chama a atenção, amado, é que todos criticam Maria e criticavam Maria porque nesta hora Maria ficou lá sentada. Sabe por que ela ficou sentada? Porque ela confiava no Senhor. Ela sabia: a qualquer momento Jesus vai vir. Porque foi para ela que ele prometeu: pode ir na frente, porque eu já vou. O texto que nós lemos no começo diz o seguinte: Jesus fala para os seus discípulos: Lázaro morreu. Ainda bem que eu não estava lá, porque agora vocês verão a glória de Deus. Se Jesus tivesse ido até lá, Lázaro não iria morrer. E Deus queria dar um presente especial para aquela família. Ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Deus não está querendo apenas curar um pequeno problema da tua família. Ele quer que tudo se destrua, que tudo caia por terra, porque Ele vai lá e levanta tudo de novo, e faz tudo novo, e faz tudo abençoado, tudo maravilhado. Não é tempo de você se angustiar, não é tempo de você ficar como Marta, olhando para as coisas deste mundo, mas faça como Maria, aguarde no Senhor. Maria ficou em paz, enquanto Marta saiu se descabelando. Oh Deus, o Senhor não veio, o Senhor falou que viria, agora meu irmão está morto. Ele diz: onde colocaram ele? Ela disse: agora não tem mais jeito, já foi sepultado, foi enterrado, já até cheira mal. Ele diz: então vamos lá. Quando levaram até lá, e Marta saiu em direção, os judeus foram atrás dela. Falou: opa, alguma coisa está acontecendo. Tudo isso era propósito de Deus. As pessoas vão atrás de você para ver o que você está fazendo, e Deus vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar os teus projetos, vai ressuscitar tudo aquilo que você colocar as mãos. Sabe, meu irmão? Então eles chegaram até lá e se depararam com uma situação que ninguém imaginava que iria acontecer. Todos aqueles judeus, pensando que Marta ia ao sepulcro chorar, eles então a seguiram. Mas agora era diferente. Jesus não estava ausente, Ele estava presente. Não havia mais nenhum motivo para chorar, sabe? Nem tristeza. Aí então o Senhor disse assim: aonde que Ele está? Senhor, Ele está aqui. Uma coisa que nós devemos entender da maneira que Deus trabalha. Os seus discípulos estavam com ele. Jesus poderia falar para todos os seus 12 discípulos: vai lá, tira a pedra. E eles iam lá fazer força, tiravam aquela pedra para que a obra seja realizada. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não é Jesus que tem que tirar a pedra, quem tem que tirar a pedra é você. Não é os anjos que têm que tirar a pedra. Senhor, envia os teus anjos aqui para tirar essa barreira do caminho. Envia os teus anjos aqui para que eu tenha coragem de passar do outro lado. Ele diz: não, dê o seu primeiro passo. Porque a partir do momento que você tirar a pedra, o milagre já aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmão? Eles tiraram, a família, os amigos tiraram a pedra. Jesus, ele ora ao Pai dizendo assim: Pai, eu te agradeço pelo milagre que já aconteceu. Ele não tinha orado ainda, mas ele já estava agradecendo. É o que eu disse para você. Acorda durante o dia, sabe, pela manhã, agradeça a Deus pelo dia. Ainda que na hora dá vontade de brigar porque está chovendo, porque está acordando cedo demais, porque é um emprego talvez que você não quer mais ficar nele, mas agradeça a Deus, porque quando você agradece, o milagre começa a acontecer. Jesus, ele poderia talvez fazer, sabe, toda aquela cena igual fazia o Mr. M. Lembra do Mr. M?
que chegava na televisão e fazia aquela cena, né? Vai sumir o avião, e fazia todo aquele cenário com a voz de fundo do Cid Moreira. Era uma coisa fantástica de ver. E de repente, sumiu o avião. Jesus poderia fazer isso, mas Jesus é simples. Ele disse: tire a pedra. Orou ao Pai dizendo: Pai, te agradeço pelo milagre que já aconteceu. Quando ele termina de orar, ele fala: Lázaro, sai para fora. As pessoas ficavam assim, olhando: o que será que vai acontecer agora? Daqui a pouco sai Lázaro, todo enfaixado, porque o seu corpo estava cheio de feridas, estava minando a água. Amém? Era costume da época envolver a pessoa com lenços, como se fossem essas faixas de enfaixar a perna e o braço, e passar um unguento para que o corpo aguentasse um pouco mais, porque eles ficaram esperando Jesus por mais de 2 dias. E os judeus, eles entendiam o seguinte, que dentro de 24 horas era possível alguém ressuscitar. Passou desse horário, era impossível. Por isso que a irmã diz: não, agora não tem mais jeito, ele já até cheira mal. O Senhor demorou mais do que o prazo devido. É isso que Deus faz, Ele demora mesmo, sabe, para que as pessoas pensem que não tem jeito, para as pessoas imaginarem que não vai ter solução. Ele poderia então fazer, sabe, todo um mover, e as pessoas ficarem impactadas, colocar um tapete vermelho para que Ele passasse e a glória de Deus descesse. Jesus é simples, Ele diz: sai para fora. É o que Ele te diz nesta noite: sai do túmulo, sai da morte, sai da preocupação, sai da angústia, sai da tristeza, porque eu ressuscito os teus sonhos. A ausência de Jesus nos traz morte, a ausência de Jesus nos deixa fraco, a ausência de Jesus nos deixa cego, a ausência de Jesus nos deixa caído, mas o Senhor diz: eu sou contigo. Você é que acha que eu estou longe, mas eu jamais te deixarei só. Está entendendo? Agora eu quero que você respira bem fundo. Solta. Está vendo que você está vivo? Seus pulmões estão funcionando. Sabe por que tudo isso? Porque o Senhor vai te dizer nesta noite o seguinte: 2016 é o ano da sua oportunidade. Aquilo que não aconteceu até aqui vai acontecer. Não pense em você que a fraqueza não vai querer bater na porta, a ausência de Deus vai querer se manifestar, mas lembre-se de uma coisa: Ele me amou, e eu sei que a oportunidade virá. Ainda que você entre no emprego que alguém fala para você: ó, isso aqui não vai dar nada não, é só esse saláriozinho, aqui não tem como crescer, aqui não tem como você melhorar ou prosperar, aqui é isso aqui. Fique em paz, se foi Deus que te colocou lá, vai aparecer uma porta, vai aparecer um degrau, vai aparecer um cargo, mas Ele vai te dar a oportunidade, porque Ele é fiel, meu irmão. Sabe, aonde você pensa que não vai dar nada, é ali que Deus faz produzir a água, é ali que Deus faz produzir o sal da terra, é ali que Deus faz produzir todas as coisas. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, sabe o que aconteceu? Lázaro saiu, talvez pulando, todo enfaixado. Aí eles disseram: tire a faixa dele. Talvez a sua bênção vai vir assim, parece meio amarrada, meio enrolada. Não estou entendendo esse direito, fique em paz, porque o Senhor é o primeiro a desenrolar o manto, é o primeiro a desenrolar todas as faixas que está ali cobrindo, amém? O ouro, amado, quando você encontra ele no seu natural, ele não brilha como a aliança que está no seu dedo, como a corrente, né? Não brilha, ele é feio. O diamante é feio, mas depois de lapidado, ele se torna muito bonito e de alto valor. Saiba que Deus está entregando hoje para você, recebe isso. Algo muito grande, que talvez ninguém dê valor algum, mas quando o Senhor lapidar o que Ele está te entregando, as pessoas vão querer cobiçar e vão dizer: verdadeiramente Deus é na sua vida. Aplausos.